Olá, espero que estejam todos bem. Nós vamos ter uma aula hoje, dentro da nossa proposta, de trabalhar as questões cardiovasculares, sobre a questão de uma doença muito importante que afeta muito a questão cardiovascular, que é a questão da diabetes. Então hoje nós vamos falar um pouco, sobre a questão do uso das insulinas e daquilo que nós chamamos de análogos de insulina, que são substâncias químicas modificadas, que agem como se fossem as insulinas e têm um papel fundamental, na recuperação da saúde de pessoas acometidas por essa condição clínica, além de prover, uma grande proteção cardiovascular. Então, os objetivos da aula de hoje são os seguintes, que gostaria de compartilhar com vocês, que vocês ficassem atentos, ao longo do desenvolvimento dessa aula. Conhecer os princípios que regem a estrutura e atividade dos chamados análogos de insulina, que é diferente da insulina. Conhecer, os análogos de ação prolongada e ultra rápida. Então, além da insulina humana, nós temos então esses análogos, que têm ação mais prolongada que a insulina humana e outros que são mais rápidas que a insulina humana. E qual a vantagem disso, e quando deve ser empregado, essas insulinas? E conhecer as limitações que elas apresentam, porque todo medicamento tem que ser usado com uma certa racionalidade e quando há critérios indevidos, isso pode levar, a perda da eficácia e aumento da insegurança com relação ao uso dos medicamentos. Pois bem, para ilustrar nossa aula de hoje, então, nós vamos ter aqui o storytelling, de um paciente que a gente já vem acompanhando há um certo tempo, do qual é o senhor JGS, que eu vou chamar ele de senhor José, que é um senhor masculino, 64 anos, que nesta situação aqui, nesta consulta que ele se apresenta, a queixa é a seguinte, minha diabetes não controla. Tem hora que faz efeito demais, entende-se aqui, a questão da insulina, tem hora que nem parece estar fazendo efeito. Tem hora então que fica descontrolada a glicemia. Estou usando corretamente como o doutor manda. Então nós temos aqui uma situação então de um paciente que usa insulina humana e não está tendo o resultado esperado. Quais seriam os motivos, que levariam então a essa falha em farmacoterapia que profissionais da medicina e da enfermagem precisam estar muito atentos para ajudar o paciente, a reverter este quadro adverso. Daí então, com o histórico clínico dele pessoal, nós temos sinais vitais normais, não há uso de bebida alcoólica, vem se tratando de diabetes tipo 2 faz 10 anos, então é um tipo de diabetes tipo 2, que já vinha sendo tratado, o paciente já está insulinizado, inclusive, segue dieta de forma regular, feita por nutricionista, e apresenta os seguintes exames. Glicose em jejum, 420, valor extremamente alto, o valor de referência está entre 90 e 100, aqui então a gente se depara com um valor extremamente elevado, então realmente não está surtindo o efeito esperado. Segundo, nós temos o exame da chamada glicemia pós-prandial, é aquela que é feito pós ou uma refeição padronizada ou ingestão de uma quantidade de glicose padronizada, que tem valores também a serem esperados e os valores desse paciente também estão bem acima daquilo que é esperado, o que pode indicar que ele tenha uma capacidade muito grande de absorção de glicemia, o que é denominado de hiperglicemia imediata. É um perfil diferente na absorção de glicose que pode prejudicar órgãos-alvos quando o paciente então, é um diabético. E nós temos a hemoglobina glicada, que é esse HbAc aqui. Essa hemoglobina glicada, ela tem a função de verificar se a diabetes está controlada, mesmo se o paciente não faz o jejum recomendado. Então, é um tratamento que verifica a presença de glicose nas hemoglobinas, que pode dar um resultado de até 3 meses atrás, do qual, então, mesmo que o paciente compareça a um exame, fazendo um jejum bem adequado, esperando ter um resultado até mais positivo, esse exame mostra que no decorrer desse tempo de 3 meses ele não seguiu uma dieta e a diabetes não ficou controlada adequadamente. No caso, o valor que ele apresenta é de 9%. O ideal é até 5,7%. Então ele está acima, o que mostra que a diabetes dele não está controlada, provavelmente porque as medicações não estão cumprindo o efeito esperado. Dos medicamentos, então, que ele tem em uso, ele usa, então, a glicazida e a metformina, são dois medicamentos que são usados para controle da diabetes, um potencializando a função do pâncreas e outro aumentando a afinidade da insulina pelo seu receptor, diminuindo o que a gente chama de resistência insulínica. Então, um medicamento produz, ajuda a produzir insulina, o outro ajuda a insulina a ser melhor aproveitada.
E nos últimos acontecimentos, né, em uma atividade laboral, teve um acidente com um desmaio repentino, né, então desmaiou repentinamente. A firma está usando, né, a nova dosagem dos medicamentos orais, né, glicazida e glibenclamida, e aí então, né, quer saber, né, se deveria usar uma insulina, né, ou se o próprio, né, equipe de saúde, né, avaliar se ele precisa utilizar uma insulina. Para verificar isso, né, é necessário, né, algumas análises importantes. E para isso, então, nós temos as questões norteadoras, então, da nossa aula. Então, quais os critérios, né, a ser avaliados, questionados ao paciente, que pode indicar, né, que o paciente esteja, né, refratário ao uso de uma insulina ou precise usar a insulina, sendo o paciente, né, refratário, né, como que se analisa a questão de necessidade, efetividade e segurança dos fármacos. Caso o paciente seja mesmo refratário, né, ou seja, não tem resposta NPH e nem irregular, quais são as formas, né, de conduzir a situação e quais os riscos, né, teria o paciente, né, de ainda não ter sucesso, né, mesmo usando, né, a prescrição esperada. Então essas são as situações, né, então a gente vai debater e no final da aula a gente volta para essas questões. Então, a primeira avaliação que tem que ter é o seguinte: por que uma medicação não está sendo efetiva? Lembrando que o paciente, né, ele usa glicazida e usa também a metformina. Os dois medicamentos juntos não estão cumprindo o papel esperado e a diabetes do paciente está altamente elevada. Daí, então, você tem algumas situações. Pode ser um mecanismo de ação ineficaz. Será então que não há, né, uma resposta adequada referente, né, à ação de fármacos? Ou será então que realmente ele vai ter que trocar essas medicações por uma insulina? Vai se tornar um paciente insulinizado? Né? Será? Ou, né, a dose e frequência está inferior ao que ele necessita? Nesse caso aqui, a gente já descarta essa hipótese porque, né, o paciente está na dosagem máxima, né, e não há realmente, né, uma questão de ajuste de dose ou posologia. O segundo ponto, né, é a anulação do efeito do medicamento por alimento, coisa que não acontece, né, porque o paciente não tem uma má alimentação, ele segue, né, umas orientações, né, de nutricionista, então foge a esse escopo. E a anulação do efeito por outro medicamento, ele não usa alguns medicamentos que poderiam elevar a glicemia, como por exemplo o corticoide, ou se não, alguns medicamentos que em sua formulação poderia ter açúcar, né, como xarope. Isso não acontece também com o paciente, né? Daí então, né, eventos que levem, né, à não absorção dos medicamentos em uso. Né? Poderia ser uma má absorção por complexação com outro fármaco, fenômeno que também não acontece. Má absorção por complexação com alimentos, fenômeno também que não está acontecendo. Modo equivocado de preparo. São medicamentos simples, né, são comprimidos, né, no qual você simplesmente tem que utilizar, ou se não, a conservação inadequada. Uma melhor, né, hipótese que poderia surgir aqui, né, seria então um modo equivocado, não de preparo, mas de uso, porque a gente sabe que a glicazida tem que ser usada antes das refeições e não pode ser usada após a refeição, porque fica tarde para ela fazer a potencialização da atividade do pâncreas. Então, né, nós temos aqui duas possibilidades, né, que seria então, né, os fármacos não estarem mais funcionando para o paciente, que seria o mecanismo de ação ineficaz, ou o modo equivocado de uso. Só que o paciente usa corretamente. Então a gente depara com uma situação que é o seguinte, né? Não existe anulação do efeito por má alimentação, o paciente segue dieta e o paciente não usa nenhum fármaco que possa causar interação medicamentosa. Não existe risco de complexação com outros fármacos, né? A absorção, né, também não existe. Né? O que poderia existir, né, seria o uso equivocado, mas ele usa corretamente. E a conservação também, são fármacos, né, que estão bem guardados. Né? Então não existe essa possibilidade. Então, né, o que nós temos então é essa possibilidade dos fármacos não serem mais úteis, ou seja, nem a glicazida nem a glibenclamida ser mais, nem a glicazida nem a metformina ser mais útil para o paciente. Então, né, temos estas situações então, né, para o pâncreas funcionar então, ele depende, né, da ação da entrada de cálcio dentro das células. Daí a gente sabe, né, que a sulfonylureia ajuda nesse sentido, né, para a liberação de insulina. Só que a gente tem que entender também como é que é o processo de liberação da insulina, para compreender melhor, né, o que está acontecendo com o paciente. Por que as medicações não estão surgindo efeito? Por que a sulfonylureia, por exemplo, pode não estar ajudando a liberar mais insulina como o paciente precisa? Para isso, então, vamos, né, estudar a questão da formação da insulina. Então, a insulina, gente, ela é constituída por duas cadeias principais, né? A gente chama de cadeia B e a cadeia A, né? Essas duas cadeias, né, na forma ativa, são unidas, né,
pelos aminoácidos, né, que contêm enxofre, né, como a cisteína, e existe ainda uma ligação na própria cadeia. Então elas são unidas. Só que na forma original não existe essa ligação pelas pontes sulfeto. Ela é ligada por um conjunto de proteínas que a gente chama, né, de peptídeo C, né, que é esta porção aqui. Então, no começo, né, ela tem então esse conjunto de aminoácidos que a gente chama de peptídeo C, que une as duas cadeias. Que depois, né, em processos bioquímicos que acabam acontecendo, você tem então as ligações que ocorrem naturalmente, com as pontes de sulfeto, com enxofre. Então a cadeia A e a cadeia B ficam ligadas então por esses enxofres da cisteína. E o que acontece com o peptídeo C? O peptídeo C, né, que está aqui marcado aqui em cinza, né, ele acaba sendo então descartado, ele não é útil mais. E é eliminado inclusive na corrente sanguínea, ficando então somente, né, a parte que interessa, que é a parte que contém as duas cadeias, que é a insulina real e verdadeira que faz a ação. Qual é a utilidade da gente conhecer esse peptídeo C? Esse peptídeo C ele é facilmente detectável no exame de sangue. Então, se eu fizer um exame de sangue, eu vou detectar no sangue das pessoas o peptídeo C. Aí o que acontece? Se o peptídeo C estiver em uma condição normal, esperada, significa que o pâncreas produz a insulina normalmente. Agora, se o peptídeo C está em quantidade muito baixa no sangue, significa o quê? Que eu estou produzindo pouca insulina, porque, consequentemente, eu estou liberando pouco peptídeo C. Então, o peptídeo C é um exame que indica se eu estou produzindo ou não insulina. E é o que eu tenho que verificar no paciente. Porque, a princípio, ele estava produzindo insulina, só que, pelo fato, né, do medicamento glicazida não surtir mais efeito, pode ser que a pâncreas está muito comprometido, que o pâncreas não produz tanta insulina mais. E como é que eu vou saber disso? Dosando no exame de sangue do paciente a quantidade de peptídeo C. Bom, então o peptídeo C tem essa função importantíssima de dizer se o pâncreas ainda funciona. Daí então, precisamos de um exame extra desse paciente, né? Um exame que vai nos dizer se o pâncreas funciona ou não, porque os outros exames só mostram que a diabetes não está controlada. E se a gente pegar esse exame, então, dosagem de peptídeo C, né, ele está muito abaixo, né, está menor que 1,1, significa já que ele está, né, numa fase crítica, e o peptídeo C baixo significa que tem pouca insulina também, porque o peptídeo C só surge quando a insulina é formada. Se ele está baixo, eu formo pouca insulina. Então o paciente não mais se beneficia com a sulfonilureia, com a glicazida. A glicazida é um medicamento que não serve para esse paciente. O que ele vai precisar? Ele vai precisar então de insulina. É um paciente então que se tornou insulinizado, né? Infelizmente. Só que aí você tem que, né, que ter o esquema de aplicação da insulina, né? Então você tem esquemas específicos que tentam imitar como a insulina é liberada no nosso pâncreas. Então, né, no nosso pâncreas funcionando normalmente, nós temos liberação de insulina no café da manhã, porque a gente come no café da manhã, a insulina que está aqui em vermelho aumenta. Quando você tem um intervalo, né, pela manhã, você sente fome também, porque a insulina aumenta, então você precisa, né, ter uma regulação também, né, uma alimentação. Depois, na hora do almoço, né, você coloca mais glicose no seu corpo e por isso a insulina aumenta. No café da tarde, na janta e na hora que você for também ter uma refeição à noite. Então é assim que acaba então, né, funcionando, né? E quando a pessoa tem a falência total do pâncreas, seja no diabetes tipo 1, que acontece lá na infância, ou no caso do nosso paciente que perdeu a função pancreática, nós temos que encontrar uma forma de imitar tudo isso, né, com o mínimo de aplicação possível de insulina. Esse é o grande desafio, né? E aí, então, né, temos que entender como é que o pâncreas funciona e como é que funciona a liberação então, da insulina no pâncreas, né? Nosso pâncreas, as insulinas que estão aqui em vermelho, estão ligadas ao metal chamado zinco, na quantidade de 6 insulinas. Então eu tenho, né, como se fosse, né, um conjunto de 6 insulinas ligadas ao zinco, que são inativas. E quando elas caem na corrente sanguínea, o que acontece? As insulinas elas são então liberadas, né, para ter as funções, conforme a necessidade, né, que a gente vá apresentando. Daí, né, temos então, né, a aplicação que deve ser subcutânea. Por que, que a aplicação da insulina tem que ser subcutânea? Porque no tecido subcutâneo ele é mais ácido. E esses cristais que você consegue, né, obter no laboratório, né, para ser
usada para pacientes com diabetes insulino-dependente, eles precisam ter um tempo maior de atividade. Então, quando você aplica no tecido subcutâneo, que é ácido, essa acidez deixa o cristal mais estável. E esse cristal ficando estável é liberado mais lentamente, o que ajuda a liberar a insulina com tempo maior, né, para não ser de ação tão rápida, né? Então, esse é um fator por que a insulina deve ser aplicada de forma subcutânea, para você garantir um tempo a mais de atividade dela, no caso a NPH, né? Daí, então, o que nós observamos, né? Que a insulina, mesmo sendo aplicada no tecido subcutâneo, ela acaba sendo muito rápida. Isso faria com que o paciente tivesse que tomar insulina após cada refeição, o que seria altamente desconfortável. Então, o que foi feito, né? Um pesquisador chamado Hargidon descobriu uma forma de inativar a insulina pela segunda vez. A primeira vez é quando está ligada ao zinco, ela não tem atividade. Mas o que o pesquisador Hargidon fez? Ele adicionou uma substância chamada protamina na insulina, que deixa ela inativa. E assim, então, quando você aplica a insulina no tecido subcutâneo, que aí ela vai sendo lentamente liberada, né, para o sangue, quando a insulina chega, ela ainda está inativa. E depois de um tempo, essa protamina, que é a substância, ela vai sendo degradada e a insulina fica livre para agir. Só que não todos ao mesmo tempo, né? Uma de cada vez. E isso você garante, então, que a insulina dure mais tempo, né? Porque ela tem que se livrar, então, das protaminas. Essa insulina ela é de caráter neutro, porque tem que ser neutra no pH do sangue, contém então a protamina, por isso que ela tem o P, e foi desenvolvido por esse pesquisador chamado Hargidon, né? E esse Hargidon então batizou a insulina com seu nome também, NPH. E é assim então que acaba funcionando, né, esta insulina. Só que ela tem um pequeno problema. Ela demora para ter ação, porque ela não chega pronta no organismo. Ela tem que se livrar da protamina que está ligada para ela, que garante maior tempo de ação, mas faz com que ela demore para ter atividade. E como é que foi resolvido esse problema, então? Né? Esse problema foi resolvido por Hargidon, que fez o seguinte: criou a insulina, então, NPH, que tem, né, uma ação prolongada, mas que demora para iniciar a ação. Né? Então ela dura muito tempo, mas ela demora para começar. Se eu acordei de manhã e já tomei o café da manhã, essa insulina NPH vai demorar para fazer, né, o controle da glicemia. Então o que eu faço? Eu aplico junto uma insulina sem a protamina, né, que a gente chama de regular, que tem ação rápida, mas não demora como a NPH. Então o que acontece? A regular, ela então age para conter o pico hiperglicêmico do desjejum e também a NPH administrada junta para controlar a glicemia ao longo do dia, principalmente na hora do almoço, né? Então é assim que acaba então funcionando. Temos aqui um esquema então, em vermelho, né, a insulina regular, que é então para conter, né, o pico hiperglicêmico do café da manhã, e junto eu uso então a NPH para ficar controlando ao longo do dia, onde o pico de ação dela se dá, né, na hora, principalmente na hora do almoço, e depois começa a decair. Daí, na hora da janta, eu repito o esquema. Aplico também, né, a regular para conter, né, o pico hiperglicêmico do jantar, até porque a NPH vai estar baixa, né? E a NPH cuida do restante, né? Até, né, no outro dia eu precisar novamente. Alguns pacientes podem ter problemas nesse pico aqui, tá, gente? Que pode dar hipoglicemia noturna, porque ele fica um tempo sem se alimentar à noite, porque está dormindo, e o pico da insulina pode ser elevado, né? Nesse caso aqui, a estratégia é a seguinte, né? Você mantém a regular para conter o pico hiperglicêmico da janta e toma a NPH na hora de dormir. Você faz um deslocamento da aplicação. Porque quando você desloca para antes de dormir, o pico da NPH não vai ser mais de madrugada, será, né, perto da hora de acordar no café da manhã. Então você não tem, né, o pico de madrugada e não tem a hipoglicemia noturna. Então são os esquemas que acabam sendo então utilizados, né? Mas você pode ter o que a gente chama de refratariedade de tratamento. O paciente não responde, que é inclusive o caso, né, do nosso paciente. Nosso paciente não está respondendo direito. O que está acontecendo com o paciente? Como é que ele poderia, né, a gente explicar isso, né? Pode acontecer, né, ele não responde aos comprimidos, claro, né, mas pode acontecer também com a insulina. Então, quando o paciente usa, né, um esquema de NPH irregular sem resultado por 6 meses, significa que a insulina não está funcionando e que ele pode ser um paciente refratário. Quando a glicemia, né,
em jejum é superior a 180, né, pelo menos 3 vezes, né, num período de um ano, também ele pode ser refratário ao uso da insulina. Ou hemoglobina glicada com 2 pontos acima do valor do método, né, que é 5 e o paciente está com 9. Então, mesmo antes de começar o uso da insulina, a gente observa que o paciente tem algumas características que levam a uma refratariedade. Daí, então, será que ele deve usar a insulina ou terá outra alternativa para ele? Daí você tem, né, outra situação, que é a caracterização de uma hiperglicemia imediata. É quando o paciente tem uma capacidade muito grande de absorver glicose, né, onde ele pode ter uma pós-prandial acima de 200. Se vocês olharem o caso do paciente, ele já tem uma pós-prandial bem acima de 200. Então, esse paciente pode usar uma insulina regular, que seria a rápida, mas para ele pode demorar. Né? Para ele, a rápida é lenta. Né? Então, é outra questão, né, que deve ser considerada. E a questão imunológica, né? Alguns pacientes criam anticorpos contra a insulina, que é uma situação um pouco mais complexa. Daí, com relação à segurança, né? Pacientes que têm uma glicemia menor que 50 usando, né, os medicamentos e a insulina no período de 6 meses. Isso acontece por quê? Porque tem pacientes que têm uma sensibilidade muito maior ao uso da insulina. Então, o que acaba acontecendo, né? Você teria aqui uma que a gente chama, né, de uma faixa terapêutica. Seria onde, então, né, você teria a resposta, né, aceitável, né, segura. Abaixo dessa faixa terapêutica, você não tem efeito. Acima dela, você teria efeitos tóxicos, né? Ou, melhor dizendo, né, efeitos adversos, dose dependente. O que acontece com a maioria dos pacientes, né, que usam insulina? Eles alcançam essa faixa e ficam aqui na faixa de segurança. Mas alguns pacientes pode acontecer o quê? Eles não conseguem ter, né, um controle efetivo e pode oscilar entre ficar abaixo da faixa de segurança ou acima da faixa de segurança durante, né, a liberação das protaminas. E isso gerar casos de hipoglicemia ou situações de não controle. Então, o nosso paciente, né, ele teve, né, umas situações de não controle da glicemia, o que pode fazer, então, com que ele tenha, então, essa sensibilidade aumentada, que aí complica bastante a situação dele. E essa hipoglicemia também pode ser sem sinais de alerta, que é chamada desautonomia, que a gente já viu que o paciente corre esse risco, porque o paciente usa, né, beta-bloqueadores, né, que são medicamentos que mascaram a hipoglicemia. Então esse paciente teria problemas em usar a insulina convencional, né, porque ele poderia ter, né, esses picos de insulina que levariam, né, à questão de um efeito exagerado, que levaria então a uma hipoglicemia. Se o médico tentasse corrigir esse problema, talvez ele ficasse com uma dosagem que fosse insuficiente e ele não teria a resposta esperada. Então são pacientes que você tem uma dificuldade muito grande de acertar a dose, né? E isso é péssimo para o paciente. E daí então, nessas refratariedades, então, você precisa do quê? Uma rápida que seja mais rápida, né? Como a gente viu ali no caso da hiperglicemia imediata, e uma que tem uma cinética mais estável, que não tem o pico, né? Como aparece na NPH. E foi então nos estudos, né, feitos com a insulina, então, que se chegou então aos análogos de insulina. O que são esses análogos de insulina? Insulinas que são mais rápidas, insulinas que são mais lentas, né? Que a gente chama, né, de análogos de insulina, no qual as opções que existem atualmente no mercado é a glargina. O que nós temos com relação à glargina? Ela é mais longa, tem uma ação mais longa e estável, ela não tem picos, né? A Lispro, ela é ultra rápida, ela tem uma ação muito mais rápida. Então, o que acontece, né? Você resolve o problema da hiperglicemia imediata. Você tem a Aspart, né, que também é ultra rápida, e a Detemir também. Mas a grande maioria das pessoas acaba usando Glargina e Lispro principalmente, né, devido ao que, né, essencialmente, né? O que a gente pode observar com relação às insulinas? Aqui em preto aqui, né, nós temos quem, né, marcando aqui, né, esse pico preto. Nós temos Aspart, Lispro e Glulisina, que são então as chamadas ultra rápidas, né? Seriam aquelas então que resolveriam o problema do paciente que tem a hiperglicemia imediata, onde a regular seria para eles lenta. Regular é ótima para a maioria dos pacientes, ela é rápida para a maioria dos pacientes, mas alguns pacientes precisam de uma ultra rápida. Nós temos aqui a NPH. Observe que a NPH tem um pico, né, e uma curva mais acentuada. Para pacientes que são mais sensíveis, né, e têm essa sensibilidade maior,
ela acaba então causando hipoglicemia em algumas situações, e quando você tenta corrigir, ela chega então, né, a uma hiperglicemia, ela não tem o efeito esperado. Para isso, então, você tem algumas alternativas, né, como a detemir, onde se tem, né, um pico menor, e o padrão ouro, né, que seria a glargina. A glargina ela não tem esse pico como a NPH tem, e ela é mais estável ao longo do dia e dura 24 horas. Então, para um paciente que tem, né, uma sensibilidade maior, né, a NPH, né, não tendo a justa dose efetivo, né, hora sendo de mais, hora sendo de menos, a glargina então seria a melhor opção. E então nós temos, né, no mercado, né, a insulina Lispro, como mostra aqui, né, temos a insulina, né, Aspart, né, pode ser vista também, e é fundamental então que se entenda o diagnóstico do paciente, né, que saiba, né, que ele então tem uma diabetes, que essa diabetes então, né, pode ser uma diabetes que tenha características especiais, né, como a questão da hiperglicemia imediata ou, né, a sensibilidade alterada, que vai indicar, caso tenha essas condições, o uso de análogos e não das insulinas convencionais, NPH irregular, né? E isso tudo depende de como o paciente também se encontra, né? Então, né, para usar os análogos de insulina, o paciente tem que ser ou diabético tipo 1 ou um diabético plenamente insulinizado, né, que é o caso do nosso paciente, né, que é tipo 2, mas agora tem que usar insulina, porque a gente concluiu isso, né, pelo exame do peptídeo C, e aí a forma como se apresenta, né? Então, né, é um tipo, né, que é persistente, de difícil controle, né, onde a hemoglobina glicada está elevada, né, e o exame de glicemia pós-prandial dele está acima de 200. Então ele é um candidato a usar análogos de insulina, certo? E aí, nessas situações como um todo, né, você tem então, né, o risco de resistência imunológica, né, que aí não é o caso do paciente, e tem também as situações, né, que envolve, né, a questão da segurança, né. Então, se o paciente começa a usar NPH e tem essa sensibilidade aumentada, ele pode ter crise de hipoglicemia quando há uma tentativa de ajuste de dose, mas, né, por essa dificuldade de alcançar o ajuste, uma quantidade que seria normal para o paciente acaba sendo uma sobredose, né? Então, isso, e ainda o paciente usa beta-bloqueadores, que a gente viu na aula passada, ele pode ter uma hipoglicemia sem perceber, né? Então é importante, né, ter esses conhecimentos, então, né, dos tipos de insulina e análogo de insulina, né, ver a literatura, né, tudo que nós temos a respeito, né, vários estudos, né, falando a respeito disso, e dessa forma, então, né, garantir o que é melhor para o paciente, né, observando até os resultados dos seus exames. Então, quais critérios devem ser avaliados, questionados para o paciente, né, é, ser considerado um paciente refratário, né? Hipoglicemia imediata, com exame de glicemia pós-prandial, né? E a questão da resistência, da dificuldade de adaptação à insulina, né? Que aí é quando você não consegue ajustar a dose, né? Hora é de mais, hora, né, ela é de menos, né? E é o que acontece com o nosso paciente. Sendo o paciente, né, refratário, né, como você analisa as medicações em uso? NPH irregular. Não surtiria efeito porque a NPH, né, poderia causar hipo ou hiperglicemia pela faixa terapêutica dele ser mais estreita, né, de aceitabilidade de NPH, e a regular não funcionar, porque como ele tem um exame pós-prandial muito elevado, pode ser que a regular, né, que seria rápida, para ele se torna lenta. Então ele tem que usar uma ultra rápida. Então ele tem que usar os análogos de insulina. Uma mais estável, que no caso seria então glargina, e uma ultra rápida, que no caso poderia ser a Lispro. Caso o paciente seja mesmo refratário em NPH regular, quais opções de análogos, né? Acabei de citar na questão anterior ainda, né? E a questão D, né? Qual o risco do paciente ainda não ter sucesso com a prescrição? Aqui vale uma observação importante. Como é análogo de insulina, ou seja, não é uma insulina verdadeira, teu corpo pode criar anticorpos contra ela, e isso fazer com que ela perda o efeito. Então, observar a questão do efeito ao longo do tempo, e caso for detectada uma perda da eficácia, ajustar a dose até o máximo permitido e depois trocar por outro análogo, né? Não tem outra função. Porque a glargina, criando anticorpos anti-glargina, ela não vai ter mais eficácia, aí tem que usar então outro tipo, né? Uma determir, por exemplo. Certo, gente? Então isso que eu tinha para a aula de hoje, né? Façam os exercícios e qualquer dúvida, então, fico à disposição. Um forte abraço.